Em 7 dias, precisamos fazer e adquirir 500 mil de moedas cada para comprar melhorias para nossa equipe e completar os SBCs, visando alcançar nossa melhor colocação de sempre na final da Champions. Para entender o que nos trouxe a essa posição desesperada, precisamos voltar quase um mês. Depois do último vídeo postado nessa conta e de me dedicar nas eliminatórias, tomei uma péssima decisão: jogar todos os nossos recursos em um pacote de ícones. Esse geralmente tem um valor terrível. Vamos lá. Quem é esse? Um CDM. Um italiano. Zola não é um CDM. Sim, não é italiano. Agora haverá mais coisas que precisarei que você lembre, mas por enquanto quero que você faça uma captura mental da nossa equipe, porque 3 semanas atrás, ao obter recursos, não percebi que estava cometendo um grande erro. Ao usar esses recursos em pacotes aleatórios de heróis e ícones, as chances de conseguir um jogador bom o suficiente para nossa equipe eram baixas. Às vezes, com as recompensas, obtínhamos jogadores valiosos que permitiriam melhorar significativamente o time, mas ao invés de investi-los em um bom serviço de proteção ao crédito ou jogador do mercado, continuávamos apostando na sorte. 3 semanas atrás, eu usaria ele para completar meu segundo pacote de upgrade, o pacote de herói. Novamente, seríamos prejudicados. É careca também. Posso fazer outro? Estou viciado. Não deveria ter feito isso. Se tivesse seguido meu próprio conselho, teria evitado desperdiçar 2 semanas inteiras de esforço. Você vê, meu melhor resultado nas finais dos campeões foi o 4º lugar, que exige 10 vitórias. Nesta primeira semana, com 10 vitórias e 3 derrotas, fiquei bem perto de alcançar o 3º lugar, que requer 11 vitórias em 2 tentativas. No entanto, eu falharia em ganhar esses 2 jogos, resultando em entrar nas recompensas de classificação e novamente coletando todos os recursos possíveis dessas recompensas. Observe agora nosso saldo de moedas. No momento em que listamos e eventualmente vendemos todos os jogadores, alcançamos um total de 1.100.000 moedas. Na seção Serviço de Proteção ao Crédito, havia um card insano de Rafinha, mas apesar de conseguirmos pagar pelo seu esquadrão mais caro, havia muito mais esquadrões. Devido aos pacotes de ícone e herói que eu já havia aberto, não tinha moedas suficientes e optei por não completar este serviço de proteção ao crédito. Na segunda semana, ainda na primeira divisão, continuei tentando pegar o caminho mais fácil, completando pacotes aleatórios de herói ou ícone, esperando ter sorte. Mas, a menos que tivesse sorte, não percebi que semanas passavam com minha equipe permanecendo a mesma ou regredindo, enquanto as equipes de outros jogadores melhoravam constantemente. Para melhorar minha equipe, completei outro pacote de herói. Olhem, rapazes, se não são as nações que esperávamos, é uma coruja, então vamos enfrentar isso. Agradeço a todos por assistirem à transmissão de hoje, mas na segunda semana, minhas más decisões me alcançariam e eu arcaria com as consequências, pois com a nova temporada fomos rebaixados para a Divisão 3 após abrir minhas recompensas de rival. Mais uma vez, dei uma olhada na equipe que tínhamos e na qualidade dos jogadores dentro dela, com a quantidade de recompensas que tínhamos. Ainda valia basicamente a mesma quantidade que valia 2 semanas atrás. A equipe caindo atrás me fez ter minha pior performance de sempre na final dos campeões e dos meus 15 jogos, onde uma vez eu estava ganhando 10 com 2 jogos de sobra, este fim de semana só conseguiria 8 vitórias. No momento eu não aceitei que isso foi o resultado das minhas más decisões, e depois de abrir minhas recompensas e vender todos os meus jogadores negociáveis, mais uma vez, ainda tínhamos aproximadamente a mesma quantidade de moedas que tínhamos 2 semanas atrás. E enquanto agora havia ainda mais serviço de proteção ao crédito S, haveria atualizações garantidas para nossa equipe em posições que precisávamos. Pegar o caminho mais fácil significava que mais uma vez eu completaria um pacote de herói ao invés de caminhar em direção a uma dessas atualizações garantidas. Mas ei, eventualmente você simplesmente tem que conseguir um bom pulo. Por favor, não seja a Argentina, eu não sei quanto ele vale, meu Deus. E tendo acabado de empacotar um jogador com 500 mil de moedas no final da segunda semana, era a hora perfeita para cortar nossas perdas e começar a trabalhar para coisas maiores e melhores. Então eu faria minha maior compra até agora para jogá-la ao lado de Tevez no ataque, porque agora que possuímos Tevez, não tínhamos que espalhar nossas moedas tão finamente. Mas neste momento você pode ver que nossas más decisões ainda tinham um efeito negativo em nossa equipe em geral, porque muitas posições eram ocupadas por jogadores de ouro baratos, sendo um deles Rafinha. Se ao menos tivéssemos completado seu serviço de proteção ao crédito na terceira e última semana. Mais uma vez, antes do dia presente, enquanto ter a sorte de empacotar Tevez nos permitiu ter um melhor desempenho na final dos campeões, não nos livraríamos das nossas más decisões, porque, mais uma vez, enquanto estávamos perto, não conseguiríamos atingir nosso melhor desempenho na final dos campeões, e enquanto pelas recompensas que havíamos ganho, estávamos adquirindo toneladas de recursos, mas ao invés de colocá-los em direção a uma atualização que fosse significativa, eu mais uma vez completaria o caro serviço de proteção ao crédito de upgrade de ícone, e enquanto fazia uma roleta, eu estava passando por muitas das nações que tinham muitos dos maus jogadores, e a taxa em que eu estava passando por eles me fez sentir desta maneira. Estou arrasando, sou imparável, vamos nessa, Itália. Aquilo foi a gota d'água. Acabei de empacotar o mesmo jogador que tinha entregue em um serviço de proteção ao crédito 3 semanas atrás. Se você excluir os empréstimos temporários da nossa equipe, poderia argumentar que agora parecia pior do que há 3 semanas. O saldo da moeda me fez perceber que tinha desperdiçado muito tempo e regredido no geral com a minha conta.
Depois de lutar pelos pontos do rival necessários para as recompensas, vi que, sem minha equipe, já não era capaz de entrar na Divisão 1. Nas finais da terceira semana dos campeões, tive a oportunidade de conseguir 11 vitórias, meu melhor resultado, mas novamente falhei e fracassei. Falhamos de novo. Não era sobre conseguir melhores recompensas, as do ranking 4 não são ruins. Pra mim, era sobre conseguir as melhores de sempre, que seria um sinal de progressão. Cheguei tão perto e falhei novamente, mas essa foi a última vez que falhei. Depois de abrir minhas recompensas e empacotar um jogador decente antes de novamente ser prejudicado do pacote herói, agora preciso fazer 500 mil de moedas em 7 dias para comprar melhorias e jogadores para nossa equipe, visando alcançar nosso melhor desempenho nas finais de campeões. Quando comecei no primeiro dia, os planos foram vendidos. Porém, nosso pool mais valioso falhou em vender e seus preços caíram significativamente. Havia cartas absurdas nos pacotes que tivemos que comprar devido a um serviço de proteção ao crédito de ícone lançado. Veja só isso. Ele pode jogar tanto como lateral direito quanto esquerdo. Ele não era barato, mas desta vez eu não ia pelo caminho mais fácil e moer este serviço de proteção ao crédito caro, pois como um ícone e com sua versatilidade, ele melhoraria qualquer posição de lateral e ajudaria nossa equipe com química. Após a venda de Inigo Martinez, nosso saldo de moedas era alto, mas ainda na divisão 2. Minha próxima compra mostrou que as moedas eram insuficientes, mudando minha atitude dali em diante. Essa é a minha maior compra. Ainda precisando de um meio-campista, um ala e um lateral, custando quase 1 milhão, as moedas que tínhamos não pareciam mais suficientes. Escolhi o Vinícius porque queria ter o melhor jogador possível em cada posição da nossa equipe, para garantir as recompensas do rank 3 nas finais dos campeões e voltar para a divisão 1. Como upgrades temporários, eu compraria Pedri e também Akima, na posição de lateral direito, pois essas opções eram melhores para a química da equipe. E uma vez que nossa equipe estava montada, eu olhei para os objetivos para encontrar maneiras de ganhar XP, porque, precisando de muitos mais recursos antes de poder comprar o Zanetti, eu sabia que precisava ir o mais longe possível na temporada. E o objetivo que eu via que poderia completar seria um objetivo do modo de gerenciamento, e ao completá-lo, eu poderia reivindicar algumas recompensas de pacotes. Percebi que havia um pacote de 100 jogadores que exigia cartas de ouro de classificação mais baixa para completar. Eu estava disposto a completá-lo, pois esses jogadores não eram úteis no serviço de proteção ao crédito do Zanetti, mas os que poderíamos obter do pacote poderiam ser. Antes de abrir o pacote com os jogadores de maior classificação do clube, só podíamos completar a equipe classificada com 87 para Zanetti. Agora, antes de abrir o pacote de 100 jogadores, abriria os 2 pacotes de objetivos cumpridos. Se não se inscrever no meu canal até semana que vem, seus pacotes podem ser ruins como os meus. Então, abriria o pacote de 100 jogadores, 84 mais garantidos. Vamos lá, tenho que sair, é o Barella, são 2, é só uma caminhada, uma saída é boa. Pegamos uma saída e os jogadores maduros seriam úteis para melhorar as espécies disponíveis. Porém, os ouros de baixa classificação eram importantes, pois com a escolha do jogador 77 ou mais disponível, podíamos completar a Zenith indiretamente. Com esses ouros e os nossos, tínhamos o suficiente para completar a escolha do jogador 5 vezes. A animação das escolhas de jogadores foi atualizada, tornando a abertura de pacotes menor e tediosa, mas esse foi nosso melhor resultado nos pacotes de itens. Oh sim, e depois de abrir o resto. Oh sim, e depois de abrir o resto das escolhas dos jogadores, eu sabia que ainda precisávamos de muito mais antes de podermos completar Zanetti, mas por essa razão este objetivo veio em boa hora, 1000 XP de passe de temporada, o que é insano, e depois uma série de bons pacotes e a recompensa do grupo, 83 vezes 5000 SP, então imediatamente no primeiro dia, montaria uma equipe para este objetivo, optando pela nacionalidade francesa, e até investiria algumas moedas para garantir que tinha a vantagem para meus oponentes para este objetivo. É assim que geralmente esses jogos acontecem, o RB é bloqueado e esse tiro leva a um canto, e a partir deste canto, saliva está dentro. Oh, espere! Acabamos indo o resto dos 90 minutos sem marcar outro gol. Então esqueça isso. E é exatamente assim que esses jogos acontecem. Legal. E Kunku, acho que ele está fora. Acho que ele está fora. Acho que ele está fora. Vamos lá. Isso é muito mais do gostaríamos que fosse. Enquanto estava jogando esses jogos, estava fazendo progresso para completar o objetivo de uma nação e ganhar esses pacotes. E isso foi tão gratificante, pois, em vez de desperdiçar meus recursos duramente ganhos em pacotes de curto prazo, estava trabalhando para um upgrade de longo prazo que forneceria muito mais valor para minha equipe. Por mais 1 hora no primeiro dia, continuei a lutar amigavelmente na única nação até completar todo o objetivo. Veja esses pacotes incríveis para abrir. Progredir no passe de temporada desbloqueou mais pacotes e uma escolha de jogador 83 mais. Após atualizar nossa equipe, foi muito divertido abrir a escolha de jogador 83 mais. Sim, 85. As próximas 2 escolhas não superariam isso, então os pacotes intransferíveis da loja precisavam nos dar o valor para concluir a saída de Zanetti. Na primeira saída, na primeira. O cérebro classificado com 90 é uma saída enorme, mas os próximos pacotes não seriam tão grandes. Eu tenho um pulso notável, era 84 e 85 kundes, mas estávamos ficando sem pacotes. Um blazer de caminhão, uma saída na ponta esquerda, Inglaterra. Espere, Everton ou Foden, o que é isso? Alguém bom. Gordon, ele tem apenas 85, isso não vale tanto para nós, e no pacote final seria exatamente o mesmo. E então chegamos ao nosso último pacote, 168, 2 walkouts, vamos lá.
Dois walkouts. Ok, primeiro. Temos nosso primeiro walkout. Pequeno, mas nossa classificação não foi grande, o que nos ajudaria a chegar mais perto de completar o Zanetti. Após enfrentar rivais da divisão, estávamos a uma vitória de retornar à primeira divisão devido à nossa sequência de triunfos. Isso era crucial, pois as recompensas seriam distribuídas no dia seguinte, e fazer isso aprimoraria as recompensas recebidas, facilitando a obtenção dos jogadores desejados. Mas este jogo de promoção não seria fácil, e logo de início estaríamos perdendo por 1 gol. Com Vinícius no ataque, aumentamos nossa ameaça ofensiva, sendo quase o único benefício dessas 3 semanas. No início do segundo tempo, enfrentamos jogadores rígidos, mas a presença de Vinícius foi crucial, pois nos deu a chance de vencê-los. O medo que Vinícius incutiu nos defensores adversários permitiu que Tevez o manipulasse. Tibers, vamos Tibers, agora estamos na liderança, mas logo o jogo estava empatado novamente. Com falhas na equipa, lutávamos para marcar e recuperar a liderança, mas éramos competitivos neste nível. Um bom sinal. No minuto final, Ben ganhou um pênalti. Se marcássemos, ganharíamos a divisão. Tevez, com compostura, marcou o hat-trick, motivando-me a construir a melhor equipa possível ao seu redor. Isso permitiu-nos vencer o jogo e regressar à divisão 1. Com essa tarefa cumprida, foquei em completar o Zenit antes das finais dos campeões. Neste dia, havia um upgrade 84x2 disponível que eu completaria 2 vezes como permitido. Assim saiu nosso primeiro pacote, walkout no primeiro. Depois de conseguir o mínimo, abriria o último. Sem carta promocional? É o mesmo jogador? 2 vezes 284S, eu tenho 4 vezes 484S. Então, por outras palavras, eu fui enganado. Eu queria progredir mais para ter 3 objetivos de rush disponíveis, o que nos daria muitos recursos e 2000 SP ao completar os objetivos semanais, permitindo avançar no passe de temporada. Depois de me juntar a alguns de vocês do meu Discord, eu começaria a jogar no modo Rush. Quando terminássemos, faríamos outra coisa. Eu poderia reivindicar pacotes decentes do objetivo e progredir no passe de temporada para ganhar Martinez M permanentemente. O empréstimo de 700 mil moedas teria o maior valor. Ela vai expirar agora, então eu poderia usá-la, pois duraria até depois dos 7 dias. M Martinez se encaixava perfeitamente em nossa equipe. Esse fraude se foi. Isso é 85 a mais, o que significava que eu poderia recuperar nossas moedas de Pedri. Importante, porque ainda precisávamos fazer uma quantidade maior antes de fazer a outra grande compra negociável que eu queria. Precisando de mais moedas agora na divisão 1, passei o resto do dia jogando no modo de jogo para ganhar pontos e qualificar para recompensas atualizadas. Abeli era incrível e Vinícius Júnior e Tevez eram ameaçadores no ataque. Porém, nossas falhas em Dembele e Hakimi eram evidentes. Num certo momento, seria rebaixado da divisão 1, o que significava voltar antes de ganhar os pontos necessários para as recompensas. Isso mostrou que precisávamos de atualizações nessas posições, antes das finais dos campeões. O passe da temporada termina no nível 35, então mais 9.000 SP e conseguiremos. Antes disso, precisamos que os objetivos semanais sejam atualizados amanhã. A venda de bateria significou mais moedas, e na seção Serviço de Proteção ao Crédito, 84 duplas podemos fazer usando os jogadores do nosso clube. Completei esta Serviço de Proteção ao Crédito 2 vezes, usando todo o nosso clube, e precisaria comprar um jogador para o último. Nossas recompensas da Divisão 1 estavam prontas para serem reivindicadas, junto com as moedas, pacotes negociáveis e escolhas, nos permitindo comprar Hansen. Os pacotes inegociáveis ajudariam a completar Serviço de Proteção ao Crédito S caros. Preciso de jogadores valiosos aqui para transformar em moedas. Temos que revelar 385 escolhas de jogadores classificados com 87. É esse o recibo rosado? Eu estava esperando muito mais do Mbappé. Mbappé, vamos lá. Eu sei que você está escondido atrás desta aqui. Sei que você está lá atrás. Mbappé, primeiro dono, Venetius. 89 para Stegan. Eu abriria uma lista de pacotes objetivos antes de chegarmos às recompensas do rival, mas alguns desses pacotes foram inesperadamente bons. Sim, é uma saída de um zagueiro, uma geladeira. Renard 88 e as luzes acendendo significaram 2 saídas. São 2 saídas, um grande pacote. O próximo pacote subjetivo me daria outra saída, e o pacote da equipe de 83 da semana me daria uma informação avaliada em 86. Do meu primeiro pacote negociável, fui enganado, mas ainda tentei fazer o máximo de moedas possível. O pacote final me dá um cartão promocional. Não é um cartão promocional, é uma saída. Vamos conseguir 2 Maiknan OK 427. São 2 saídas de goleiros com jogadores de várias classificações neste pacote. Eu poderia ganhar muitas moedas antes de abrir os 284 vezes 2, onde conseguiria uma saída classificada de 88 na primeira. Porém, um 85 seria meu melhor jogador no segundo. Então eu abriria nosso último e melhor pacote. Vamos lá, buscamos jogadores de alta classificação aqui. Vamos lá, não é um cartão promocional que precisa ser. Este pacote foi decepcionante. Após listar nossos jogadores negociáveis, vi um pacote de upgrade promocional disponível que não requer jogadores de alta classificação. Eu usei os recursos do meu horrível 75 vezes 50 para completar este pacote de upgrade. Vamos lá, não, eu tenho que ir para knockout feminino, não. Ah, é um lateral direito da La Liga.
Ela não valia tanto, mas gostaria que pudesse ajudar a conectar o Hansen, pois estamos precisando de mais. Antes de termos o suficiente para o Hansen, eu queria entrar nas eliminatórias e finais dos campeões. Estando disponível no dia seguinte, porque as eliminatórias recompensariam você com pacotes negociáveis. Agora, olhe, nessas 3 semanas não tivemos problema em nos classificar. Era apenas o desempenho nas finais dos campeões que eu queria melhorar. Mas no meu primeiro jogo, nas eliminatórias, acredite ou não, acabaria perdendo contra um oponente que eu sabia que deveria ter vencido. Seja lá como fosse, havia uma nova atualização de gameplay que eu estava tentando me adaptar e as eliminatórias estavam nos ajudando a fazer isso. E mesmo que perdêssemos nosso primeiro de 5 jogos, ganharíamos os 4 restantes e obteríamos as segundas melhores recompensas possíveis. E essas recompensas nos ajudariam a fazer um pouco mais de moedas. Poderíamos comprar Hansen, mas não tinha certeza se completaria Zanetti. Não queria gastar moedas em Hansen ainda, pois podemos precisar delas para o serviço de proteção ao crédito de Zanetti. Assim, terminaria o dia apresentando as 2 equipes mais baratas para Zanetti, o que já demonstrava nosso progresso. Hoje completei alguns objetivos do modo carreira, o que nos fez subir 2 níveis no passe de temporada e reivindicar 2 pacotes ótimos. O melhor foi que os objetivos semanais foram atualizados, permitindo listar os 7 jogadores e gols franceses. Apenas jogando, conseguiremos 4.000 pontos de passe de temporada. As coisas só melhoraram, pois eu queria o Hansen. Este é o jogador que estou recebendo no lugar de Hansen. Ele possui uma ameaça de propulsor de foguete como meio campo direito, tem ponta para dentro plus e não é muito caro em termos de moedas, mas requer algumas equipes. Para o papel que eu precisava que ele jogasse na ponta, seria ainda melhor que Hansen. Mas, como eu disse, eu queria usar moedas para completá-lo, porque era muito mais fácil conseguir 140.000 moedas do que conceder todo o material de troca que precisávamos para completar seu cartão. E também, finalmente, me comprometeria com Zanetti. Vamos completar Zanetti. Preciso conseguir o máximo de material de troca possível. O fato de conseguirmos isso nos permitiria ganhar algumas moedas e queria completar o esquadrão avaliado em 81. Me mostraram que não tínhamos os jogadores de baixa classificação para completá-lo, no entanto, tínhamos os jogadores de alta classificação para completar o próximo esquadrão mais caro, então faria exatamente isso novamente. Poderíamos ganhar mais moedas do pacote que recebemos de volta. Mas para obter mais jogadores de alta classificação, abriria pacotes de passe de temporada. Vamos lá, sem cartão promocional, me dê um passeio, vamos lá, e depois de ser prejudicado no primeiro, esperava não ser prejudicado no segundo. Essa é uma caminhada? Não é. E fomos recrutados novamente, querendo mais pacotes. Tentei completar as combinações de macacos, mas não havia jogadores suficientes para esses 4 esquadrões. Vi que havia um desafio que recompensaria você com um pacote de 50.000. Só precisava de um esquadrão e então, usando moedas, o completaria. E agora tínhamos um pacote de 50.000 para abrir. Vamos lá. Meu Deus, mas mesmo que não tenhamos conseguido um passeio, tínhamos uma quantidade decente de jogadores de meio escalão e com eles eu poderia completar o upgrade de 84 vezes 2 para este dia, antes de ter que completar algumas escolhas de jogadores para obter os recursos que eu precisava para completar o segundo upgrade de 84 vezes 2 e antes de abri-los para completar o próximo esquadrão, descobri que isso era o que precisávamos. 2 voltas aqui, certo? Ok, então vamos voltar em 85. Puro passeio. Não um corpo tão único. É um 85. É um 85. Precisávamos disso para este esquadrão. E além de precisar disso, também precisávamos de jogadores bem classificados. Depois de conseguir o mínimo, eu venderia Dembele e Hakimi para melhorar essas posições antes das finais. Começaria a gastar moedas para completar o cartão do Gancesal, um desafio devido à quantidade de esquadrões que ele tinha. Como tínhamos equipe da semana no clube, conseguimos completar esses esquadrões por um preço muito mais barato que o real, chegando eventualmente a este ponto. Esse é o esquadrão final concluído. Este cartão será incrível para nós. Não acredito o quão bom ele parece. Após incluí-lo no time, ainda faltava o lateral direito. Precisávamos de XP para desbloquear a RAM, e a forma mais fácil era escalar 7 jogadores ou marcar 5 gols com franceses. Depois de listar os jogadores, eu também conseguiria os gols com os franceses, mas no modo batalhas de esquadrão. Não estou orgulhoso, mas levei 2 jogos para completar. Terminamos, desbloqueamos uma rampa e pudemos reivindicar um bom pacote do passe de temporada. Pensei que nossa equipe estava sólida o suficiente para as finais dos campeões. No 6º dia com o novo patch, joguei contra rivais da divisão para me atualizar. Enfrentando 9 rivais de divisão, os adversários mais difíceis, o jogo não era fácil e tivemos que ser criativos para marcar. Notei que Abili era um jogador insano para ter em nossa equipe e Turan era sólido na posição de lateral direito. Antes do intervalo, eu queria ampliar minha licença. Vinícius, estava em posição legal? Você pode ter... Sim, estava apenas em posição legal, vamos lá. Eu parecia estar acostumado com a atualização. No segundo tempo, marquei um 3º gol, forçando nosso adversário a abandonar a corrida. Assim, eu estava pronto para entrar na final dos campeões, visando alcançar as recompensas de Rank 3. Por isso, obter 11 vitórias neste fim de semana era crucial. É necessário uma média de 11 vitórias nos 2 jogos para obter o cartão do Félix.
Além disso, jogando, ganharíamos mais XP, permitindo avançar no passe de temporada para desbloquear as recompensas incríveis antes da final dos campeões. Não tínhamos mais nada para completar o próximo esquadrão caro para o Zenith, mas abriria os pacotes de objetivo menos importantes da loja. Eles acabariam sendo incríveis, permitindo obter mais 2 treinos. Eu iria segurar o 4x80 até conseguirmos os pacotes insanos do passe de temporada, desbloqueados ao completar os objetivos semanais. Entrei em minha primeira partida das finais dos campeões. O adversário tem um bom time, com alguns jogadores ruins. A vitória em uma cobrança de falta nos deu o melhor começo possível. Depois disso, ele poderia marcar um gol. Em palavras, não posso dizer isso. Ele moveu seu guardião, mas foi destruído. E Vinícius faria a diferença. Vencer mais 2 partidas nos daria 6 pontos. No segundo jogo, mesmo contra um adversário difícil, me senti bem jogando, pois tínhamos jogadores incríveis em todas as posições, fruto de esforço intenso em vez do caminho mais fácil. Após vencer o segundo jogo, mais uma vitória nos traria essa experiência. Era claro que enfrentávamos uma oposição difícil, mas todos os nossos 4 atacantes, então, se uniriam para marcar um gol. Nosso oponente iria desistir de raiva, nos deixando com 3-0. Jogar mais 2 partidas nos daria 1000 XP a mais. Nosso quarto jogo seria uma vitória ainda mais dominante. Se ganhássemos a primeira, teríamos esse XP e estaríamos 5-0 na final dos campeões. Foi um prazer ter um cartão tão bom sem sacrificar em outras áreas. E este jogador estava realmente em outro nível. Bom, Vinícius, vamos lá! Thuram foi sólido na defesa, mas a essa altura enfrentaríamos apenas jogadores difíceis, e este em particular poderia recuperar um gol. Eu tinha certeza que o Van Dijk bloquearia isso. Mas isso não abalou minha confiança, e eu buscava ampliar minha vantagem. Cristo, Vinícius, não sei o que o goleiro dele fez. Tivemos boas oportunidades, mas não aproveitá-las nos deixou vulneráveis a sermos punidos pelo nosso oponente, que não era ruim. Bom gol dele. Se não conseguíssemos defender, eles empatariam. Que defesa do Martinez! Ele deveria ter empatado ali, para ser honesto. Não marcarmos significou que eles ainda poderiam empatar o jogo se fizessem isso. Não, ele marcou e empatou. Mas quando você tem este nível de jogo na sua equipe, eles sempre podem fazer a diferença. Mas o jogo nos prejudicaria. Para Ham, meu Deus, ele deu um pênalti por isso. Ele marcou o pênalti, eu gostei, li perfeitamente, mas não deixei isso me afetar e sabia que poderia ganhar o jogo. Não posso afirmar, o goleiro fez a defesa, mas a bola saiu para escanteio e depois disso. Van Dijk na cabeçada, Van Dijk na cabeçada. Por isso, Van Dijk é o melhor. Seus 4 gols e a cabeçada vencedora de Vinícius nos levaram à vitória por 5-0 na final da Champions. Conseguimos o SP, mas fiquei um pouco abaixo, 87/2 no passe de temporada. Então, vi que ao completar os objetivos de carreira do jogador, poderíamos conseguir ainda mais SP. Depois de adicionar evoluções cosméticas a alguns jogadores merecedores da nossa equipe, eu faria esses objetivos de carreira. Agora podíamos reivindicar os 87/2, tínhamos 3 ótimos pacotes na loja. E com jogadores do nosso clube, também completaríamos o esquadrão 81 para Zanetti. Restava-nos apenas um 86 e 85 para completar Zanetti. E os 3 pacotes da loja nos ajudariam nisso. Com a nova promoção, eu não faria isso hoje. E terminaria abrindo uma seleção de jogador 77+. No dia final 5-0 nas finais dos campeões, precisávamos completar Zanetti. Ok, primeiro pacote, vamos lá, jogadores de alta classificação. Sem carta promocional, tem que ser uma saída triunfante. É uma saída triunfante, mas teremos apenas uma. Kimmich não é ruim. A lista do pacote estava ok, mas então tivemos um pacote que garantia 2 saídas triunfantes, carta promocional, é uma equipe da semana. Ok, é uma equipe da semana. E 88 é o nosso primeiro. Quanto vai ser a equipe da semana em bronze? É apenas 86, vamos lá. Não é uma promocional. Parece com Griezmann, mas não é. É o Verratti Bruno 287. É o mínimo absoluto? Sim, é. Mas mesmo assim, por cerca de 2.000 quintos, poderíamos completar a equipe de classificação 86 do Zenit, porque só precisávamos comprar jogadores de classificação baixa para completar o último esquadrão também. Ele só acabou tendo que gastar cerca de 15.000 moedas. Que carta impressionante! Recebemos a animação do ícone que parece incrível. Essa carta é insana! Eu ainda estava na primeira rodada sozinho, e Zenit substituiria Fallen Mendy. Precisava obter 11 vitórias nas finais dos campeões para conseguir as 3 recompensas de Hunak. No primeiro jogo, ficou claro que eu estava um pouco enferrujado e concederia o primeiro gol. Porém, eu era melhor que este jogador e sabia que poderia empatar. Depois disso, esperava que ele deixasse o jogo. Lembre-se do nome Venetius, pois é importante e nosso primeiro jogo real. O dia foi bastante interessante. Estamos à frente no placar e tivemos a chance de ampliar a vantagem. Bom trabalho, Tifers. Antes do final. No final do primeiro tempo, Venetius nos colocou 3 gols à frente, assumindo uma vitória antecipada. No segundo tempo, eu tinha certeza de que ele apenas chutaria ali. Apenas 6 minutos depois, meu Deus, ele conseguiu.
Ele voltou rapidamente ao jogo com Malin, um bom jogador, então foi ruim eu ter sofrido 2 gols, pois um já teria sido suficiente para aprender a lição. Mas novamente, com a maneira que eu estava jogando, dei a vitória como certa. Neste nível, aprendi que não posso me dar ao luxo de fazer isso. Com a mente abalada, perdemos o primeiro jogo. No seguinte, encontrei a mesma pessoa que saiu após empatarmos. Abelian Tevez garantiu que esse cara não pudesse fazer isso de novo. Após apenas um gol, nosso adversário desistiu da partida, o que foi muito bom. Aproveitando o bom momento, venci o próximo jogo de forma dominante, marcando 4 gols até o adversário desistir da partida, obtendo mais uma vitória. Um recorde melhor significa enfrentar jogadores mais difíceis. No meu próximo jogo, senti que era o melhor jogador, mas tive dificuldade para marcar quando meu adversário teve sua primeira chance. Ficaria chateado se ele fizesse um gol. Estou tentando não usar o glitch do kickoff para não ser demonetizado. Precisei tocar muito na bola antes de empatar e depois cheguei perto de marcar, mas sempre faltava um pouco. Com o jogo empatado, marcar ou sofrer um gol decidiria a partida. Nosso adversário chegou perto algumas vezes, mas nossa maior chance foi um pênalti que ganhamos. Errei pênaltis aqui. Ele defendeu, não. Isso era perigoso porque não podíamos conceder, especialmente aos 85 minutos de jogo. Vinícius, Necos, Vinícius, Alisson. 90 minutos mantive a compostura para criar uma boa oportunidade, e Vinícius marcou no 91º minuto. Nosso 10º jogo seria uma vitória dominante. Após derrotar completamente os oponentes, estávamos 9-1 nas finais. O 11º jogo seria interessante, e se vencêssemos, igualaríamos nosso melhor desempenho com jogos restantes. Eu acredito... Com um recorde até então, enfrentávamos jogadores difíceis. Após marcar no primeiro tempo, não conseguimos marcar novamente, no início do segundo tempo. O Tevez marca! Mas depois disso, dominaríamos o jogo no restante do segundo tempo. Novamente, apesar de dominarmos o jogo, o empate significava que um único gol deles poderia roubar nossa vitória. No final, às vezes as estatísticas não importam. Aos 88 minutos, precisávamos defender para expulsá-los. Seu Tevez acerta a trave. Torço para que o Tevez deles também erre. Não, vamos lá. Eu estava desanimado, pois senti que não conseguia igualar o jogo, mas aos 92 minutos, corri pela linha lateral do adversário e tentei forçar um cruzamento. Meu Deus, agora não me importava de marcar assim, pois me sentia o melhor jogador da partida. No tempo extra, eu provaria isso, garantindo que eu fechasse meu adversário e criasse minha melhor oportunidade antes do fim do primeiro tempo. Vamos a Beli. A exibição dominante seguiu no segundo tempo da prorrogação, mas meu adversário estava na minha linha de fundo. Nos minutos finais da prorrogação, eu precisava recuperar a bola para aliviar a pressão. E agora eu tinha 4 oportunidades para garantir 11 vitórias e meu melhor desempenho de sempre nas finais dos campeões, ou pelo menos eu pensei que estava acabado. Quando estava gravando nos anos 80, disse que os servidores de ar não estão disponíveis. Saindo da equipe final, ainda estou ao vivo? Estou ao vivo, ok. E eu estava transmitindo na época. E o fato de minha transmissão ter sido interrompida mostrou que não era um problema do meu lado, e eu fiquei incrédulo quando voltei ao servidor. Porque um jogo no qual investi tanta energia para vencer na prorrogação, que deveria ter me dado 4 chances de garantir minha melhor posição nas finais dos campeões, acabou sendo contado como derrota. Me sentindo roubado, passei a jogar apenas para terminar as partidas, ficando vulnerável na defesa. Mesmo assim, venci o jogo seguinte, chegando oficialmente a 10 vitórias, mas com 2 derrotas em vez de uma. Restavam 3 jogos e eu deveria ter alcançado meu objetivo, mas jogava de maneira despreocupada, esperando conseguir mais uma vitória. Isso me faria desperdiçar uma das 3 chances de obter 11 vitórias. Minha penúltima tentativa não seria tão diferente da primeira, pois eu apressava as coisas, ficando vulnerável na defesa e tomando decisões precipitadas que me faziam perder a bola em posições perigosas. Não preciso parar de perder a bola ali, Meu Deus, eu preciso fazer esse retorno. E nesse momento, comecei a entender que, do jeito que eu estava jogando, não alcançaria meu objetivo de 11 vitórias. Pois no fim do dia, o jogo disse que eu só tinha 10 vitórias, o que significa que eu ainda precisava vencer mais uma. E se eu quisesse uma chance de vencer este jogo, teria que superar um déficit de 3 gols. Mas pelo menos, teria uma oportunidade dentro do primeiro tempo. Vinícius, tive uma segunda boa oportunidade no primeiro tempo. Fala como se quisesse, Vinícius, vamos lá. Logo no começo do segundo tempo, quase marcamos o 3º gol. Retomei, mas insisti, acreditando que encontraria o empate. Vinícius é 3, então tive a chance de assumir a liderança. É um escanteio. É um escanteio, nada sairia deste escanteio. Aos 85 minutos, o Tevez perderia 1 contra 1. Nos minutos finais, o adversário se encontrou na área, mas eu tinha certeza de que os havia bloqueado. Conceder um gol tão tarde significaria perder o penúltimo jogo, e toda a pressão estaria no último jogo. Eu precisava ganhá-lo para garantir que meu progresso do mês passado não fosse desperdiçado. Tevez fez um gol e eu estava dando tudo de mim. Vinícius é 2, estávamos defendendo bem, e eu não dava nada por garantido. Empurraria forte para estender ainda mais minha liderança. Mas então, no início do segundo tempo...
6 minutos depois, meu adversário marcou o segundo gol, e já tendo passado por isso antes, temi que eles virassem o jogo. Decisões precipitadas minhas permitiram que eles avançassem e tivessem a chance de empatar. Após o empate, pressionei bastante para marcar, mas também me concentrei na defesa. A vitória seria decidida na prorrogação. Mas parecia que quando eu estava atacando, eu sofria de um bloqueio mental, mas isso não deveria afetar minha defesa. E nesse cenário, quando mudava para Thuram, o jogo me trocava para Van Dijk, fazendo com que eu o deslocasse pensando que estava usando Thuram, permitindo ao meu oponente ter a oportunidade perfeita. E isso, combinado com o fato de que uma luta difícil para vencer acabou contando como uma derrota para mim, realmente machucou. E eu só senti que não deveria estar nessa posição. E isso me fez sempre jogar como se estivesse sempre à procura de vitórias, em vez de apenas acreditar em mim mesmo e jogar meu jogo. E infelizmente, neste dia, isso resultou em minha perda no jogo mais importante e mais uma vez falhei em atingir meu objetivo de conseguir 11 vitórias nas finais do campeonato. Estávamos tão perto, estou tão chateado, e eu estava chateado porque, enquanto sim, uma vitória contava como uma derrota para mim, eu ainda tinha 3 oportunidades de conseguir a 11ª vitória, mas desperdiçar 2 jogos realmente só me fez ter uma, resultando em mim apenas conseguindo prêmios de 4º lugar nas finais do campeonato. E antes de abri-los, eu vendia os jogadores transacionáveis do meu time e dos pacotes transacionáveis. Eu estava tentando conseguir o máximo de moedas que podia, enquanto tentava reunir o máximo de jogadores de alto nível que eu pudesse. Do pacote não transacionável, fui prejudicado novamente de um pacote de heróis. Algumas coisas nunca mudam, mas desta vez, pela primeira vez, eu tinha até 0,4 milhões de moedas, 300 mil a mais do que eu tinha ficado preso nas 3 semanas anteriores. Além disso, um upgrade significativo em Zanetti significava que, com as posições de laterais solidificadas, segurar o melhor time em geral se tornou mais possível, e acabamos progredindo depois de tudo. Agora, se vocês gostaram deste vídeo, vão gostar de um desses, então podem ir em frente e clicar em qualquer um desses vídeos para assistir.